Como havia pedido, os irmãos que ainda não fizeram podem abrir suas Bíblias em Gênesis 12, quando nós vamos falar a respeito do desafio da mudança. Existem pessoas que são acostumadas a mudar, que mudam sempre, às vezes mudam até quando não deveriam mudar, pessoas até que são inconstantes, mas tem muita gente que é o oposto, que tem dificuldade de mudar, que fica numa determinada zona de conforto e nem quando é necessário mudar, essa pessoa consegue mudar com muita facilidade. E a verdade é que a mudança sempre traz desafios. Existem pessoas que encaram melhor esses desafios, mas todos nós já enfrentamos alguns desafios em mudanças que nós achávamos que seriam intransponíveis, que seriam impossíveis. Precisamos de muita fé durante essa mudança. Isso acontece com o ser humano porque a vida muda o tempo todo, porque o mundo está em constante mudanças. Há filósofos do passado, inclusive é uma frase filosófica muito antiga, que ninguém mergulha 2 vezes no mesmo rio, porque a água sempre está em movimento e ela sempre muda. Então, tudo muda muito e muitas vezes é necessário nós fazermos mudanças radicais na nossa vida e essas mudanças apresentam desafios. E esse desafio foi enfrentado por um personagem da Bíblia que deixou para nós não apenas um exemplo, mas uma herança de fé. Gênesis 12, a partir do versículo 1, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, fala ao nosso coração. Fala através de mim, Pai, que dependo do Senhor, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós estamos falando a respeito do livro de Gênesis em alguns personagens aqui no livro de Gênesis. Já falamos desde lá dos primeiros, de Adão e Eva, Caim e Abel. Já falamos a respeito de Noé. E a Bíblia vai contando a história e ela chega depois da Torre de Babel e de um grande desastre que aconteceu, de um povo que queria engrandecer o seu próprio nome a partir da sua própria força e fazer uma torre que chegava até os céus para que eles se tornassem como deuses. Então Deus faz algo muito simples, atrapalha a comunicação deles. Então faz com que as pessoas não consigam se entender. E aí a coisa muda. E aquele povo não consegue continuar o seu empreendimento. Mas houve grandes cidades, e essas grandes cidades estão registradas na história. E uma dessas grandes cidades, que experimentou o seu auge lá pelo ano 2000 antes de Cristo, foi a cidade de Ur. Essa cidade aparece na Bíblia, e ela está aqui a partir do versículo 27, em Gênesis 13, ela é colocada como o lar de uma família que descende de Sem. É daí que vem os povos chamados semitas. E essa grande cidade de Ur, ali à minha esquerda, que é a sua esquerda também, está a ruína de um zigurate. O zigurate era uma espécie de pirâmide, mas com um formato um pouquinho diferente, que se elevava bem alta. Essa construção aí tem mais ou menos metade desse zigurate, e esse zigurate ele se elevava para facilitar a observação dos astros, porque a civilização suméria, que é a civilização que dá origem à cidade de Ur, era uma civilização muito guiada pelos astros. Eles estudaram muito as estrelas, acreditavam na orientação das estrelas, fizeram uma mistura
de astrologia com astronomia. Os seus deuses eram baseados nos astros dos céus. Então, eles faziam essas construções para facilitar a observação e, claro, que fizeram também muitas descobertas científicas, calendários baseados nos movimentos dos astros, que depois descobriu-se que também é o movimento da Terra. Então, foram construções enormes, feitas há 5.000 anos atrás. E esse zigurate de Ur, que nós temos apenas as ruínas que estão lá hoje, onde hoje é o Iraque, talvez ele se parecesse um pouco com a imagem que está à direita. Não é uma imagem perfeita, é apenas uma ilustração. A cidade de Ur ficava na beira do rio Eufrates. Hoje o rio está posicionado um pouquinho diferente, mas ela tinha 2 portos. Um porto a norte e um porto a oeste. Então, e eles haviam construindo esses portos e fizeram ali uma maneira de que o rio praticamente entrasse na cidade. E ali tem algumas pirâmides mais parecidas com pirâmides egípcias, mas na verdade os zigurates eles eram um pouco diferentes, as plataformas deles eram um pouquinho mais extensas, mas era uma cidade grande para a época, uma cidade com muitas casas, uma cidade com muita gente, uma cidade murada, uma cidade segura, uma cidade que oferecia proteção, provavelmente oferecia oportunidades, provavelmente oferecia uma prosperidade e uma paz maior do que quem estivesse se arriscava para fora dessa cidade. Então, provavelmente era um lugar para onde as pessoas iriam e não de onde as pessoas sairiam. E o que a gente encontra em Gênesis a partir do capítulo 11, no final lá do capítulo 11, é que teve gente que decidiu sair dessa cidade. A família de Terã. Terã tinha 3 filhos. Nós lemos lá em Gênesis 11, 27, ele tinha o primeiro filho Abrão, o filho Naor e o filho Harã. E Harã gerou Ló. Só que Harã morreu em Ur, quando Terã ainda era vivo. Então Terã decide sair de Ur com a sua família. Ele segue uma onda migratória, que era uma onda migratória comum naquela época, que saía ali da Suméria, subia o rio Eufrates, chegava ali até a cidade de algumas cidades lá em cima, onde hoje é a Síria, quase chegando onde hoje é a Turquia, depois descia em direção a Canaã. E essa era a ideia de Terã. Terã queria sair de Ur e ir até Canaã. Provavelmente sou esquisito para muita gente daquela época, mas esses movimentos migratórios são até comuns, né? Sair de uma cidade grande, de repente procurar oportunidade em outro lugar. Tem muita gente que sai de São Paulo, vai para o interior. Tem gente que sai do sul, vai para o nordeste. Conheço uma pessoa que tinha fazendas no sul e ela encontrou fazendas melhores no interior da Bahia. E há uma onda migratória que saiu do sul e foi para o nordeste e para o norte. Você encontra muito gaúcho morando, e muito paranaense morando em Rondônia, no norte do Mato Grosso, no Pará, no oeste da Bahia, no Piauí. Então é comum, às vezes, essa onda saindo de um lugar, poxa, que parece bom, mas vai para outro e lá consegue constituir, consegue prosperar. E esse foi um movimento que Terã queria fazer, sair daquela cidade grande, daquela cidade que era uma das grandes cidades da época, só que o destino final dele, que era a cidade de Canaã, ou melhor, desculpa, a terra de Canaã, onde viviam os cananeus, mais para o sul ela ia ficando muito ruim, ela ia ficando desértica, ia ficando esquisita. E eles tinham que fazer toda essa volta que você está vendo aí, porque se fizesse uma linha reta, pelo mar, a navegação naquela época ainda era meio complicada. Pelo meio, eles iam encontrar um deserto muito difícil, o deserto ali da Península Arábica, que era muito difícil de ser transposto. A região por onde eles passavam era a região que é conhecida como crescente fértil, né? Forma uma espécie de lua crescente, e nessa região que é considerada o berço da civilização, e foi essa trajetória migratória que Terã
fez junto com a sua família, junto com Abrão. Eu estou contando essa história, estou falando isso, porque esse trecho que a gente leu aqui, de Gênesis 12, apesar de às vezes parecer fácil e intuitivo para algumas pessoas, ele às vezes é difícil da gente entender quando que ele aconteceu. Se você olhar pelo texto, parece que ele aconteceu depois que Terã morreu. Porque Terã, querendo ir para Canaã, ele para na cidade de Harã, que a escrita é diferente do nome do filho, Harã. Ele para na cidade de Harã, que também era uma cidade importante da Mesopotâmia, fica lá em Harã e morre em Harã. Viveu, de acordo com o texto bíblico, 205 anos. E aí depois vem o relato do chamado de Abrão. Quando a gente vai para Atos, Estevão vai dizer que Abrão recebeu o chamado em Ur e ele só saiu de Harã depois que Terã morreu. Aqui, às vezes, no texto parece ser um pouco diferente. Pode parecer, pelas contas que se faz pela idade de Terã, que Abrão tenha recebido esse chamado quando Terã ainda estava vivo. Porque Deus, inclusive, fala, sai do meio do seu pai. Agora, a tradição judaica tem outras histórias interessantes. A tradição judaica vai dizer que Abrão, na verdade, não apenas recebeu o chamado, como ele se incomodou com a adoração aos ídolos. E que Abrão, na verdade, ele fazia parte de uma família e Terã era fabricante de ídolos. Ele fazia ídolos e aí Abrão estava incomodado com aquilo. Abrão começou a acreditar que tudo aquilo era mentira. E que havia apenas um Deus. E aí tem uma história que os rabinos contam, é uma história para crianças, inclusive, que um dia Abrão ficou tão revoltado, entrou na tenda do pai e quebrou todos os ídolos. Acabou com tudo. Detonou todos os ídolos que tinham lá. Aí Terã entrou, viu todos aqueles ídolos destruídos, ficou espantado, né? Era o fruto do seu trabalho, era algo que ia render dinheiro para Terã, porque ele era fabricante de ídolos. E aí ele perguntou, Abrão, o que aconteceu aqui? Por que esses ídolos estão destruídos? Quem foi que fez isso? Aí Abrão falou, sabe o que é, pai? Eu estava aqui. Os deuses não se entenderam muito bem. Aí eles brigaram e se quebraram todos. E aí a tradição judaica vai dizer que Abrão foi naturalmente entendendo que havia algo diferente daquele politeísmo tão complicado. Quando você vai ler a história da religião daqueles povos do Crescente Fértil, tem muita coisa que deixaria qualquer sociedade de hoje em dia no chinelo. Tem muita imoralidade, tem muita violência. A relação dos deuses com os seus religiosos era uma relação muito complicada. A maneira como se entendia a religião e como se entendia o serviço àqueles deuses era muito difícil. Para os irmãos terem uma ideia, é também da Suméria um conto que é chamada de A Epopeia de Gilgamesh. O pastor Neto, se eu não me engano, falou sobre isso. Só que sabe por que os deuses resolveram destruir a terra com o dilúvio na Epopeia de Gilgamesh? Porque os humanos estavam fazendo muito barulho. Então a relação dos deuses com os humanos era uma relação muito difícil. Você vê isso um pouco na cultura grega também, né? Uma relação quase de inimizade, que o humano ele é forçado a adorar aquele Deus, porque senão algo ruim vai acontecer com ele. No caso da Bíblia, do pensamento bíblico, do pensamento judaico, a coisa muda. Porque quem vai atrás do ser humano para abençoá-lo é o Deus Todo-Poderoso. A gente tem a tradição judaica em que Abrão começa a perceber, mas na Bíblia isso não aparece. Na Bíblia simplesmente vai aparecendo a genealogia. Talvez a gente sabe que existiam deuses maiores. Talvez Abrão pudesse ter alguma dúvida, e talvez muitas pessoas tivessem dúvidas a respeito daquele politeísmo esquisito, daquela adoração a vários deuses.
Mas o fato é que Deus foi atrás de Abraão e chegou para Abraão e fez um desafio para ele. Fez uma promessa. Sai da onde você está. Saia da sua terra. Esse foi o desafio que Deus fez para Abraão. Estevão diz que esse desafio foi feito em Ur. Talvez esse desafio tenha começado em Ur e tenha sido repetido em Harã. Talvez Terã tivesse vivo, ou talvez Terã tivesse morrido, mas o fato é que o desafio de Deus para Abraão é que ele deixasse as suas origens, ele deixasse o seu conforto, porque aonde Abraão estava, fosse Ur, fosse Harã, ele era chefe de clã, ele era chefe de família, ele ia dominar pelos seus irmãos, havia um lugar que ele já conhecia, havia um lugar confortável, havia um lugar onde ele e sua família haviam prosperado, onde eles tinham dinheiro, tinham posses, tinham um nome, e ele tinha que se mudar para outro lugar que ele não sabia onde era. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Já ficou sem GPS? E para aqueles que são mais antigos, não estou falando do senhor, pastor Neto, nem do irmão, pastor Pedro, sem guia 4 rodas. Guia 4 rodas era fundamental. E era o GPS é uma grande bênção. E uma vez eu fiz uma viagem para o interior do Tocantins e a gente usava aquele GPS ainda que não era de celular, né? Aquele GPS mais antigão, parecia um tablet, e o sinal do GPS morreu. Irmãos, minha esposa nem sabe da história inteira. Foi um sufoco. E, enfim, a gente ficar sem orientação é muito complicado. E Abraão foi chamado, foi desafiado para sair da sua terra, deixar a origem, deixar o conforto, sem uma orientação específica. E pior de tudo, Abraão ainda estava enfrentando o luto. Abraão teve que, nesse processo, enfrentar o luto, a morte do seu pai. Então, Abraão é chamado para deixar para trás aquilo que fazia quem ele era. Porque voltou. Desculpa. Não existia o sobrenome, né? Eu sou Castilho de Oliveira. Mas algum tempo atrás eu seria conhecido como André, filho do Neto. Não vou falar o primeiro nome do senhor. Eu seria conhecido, era Abraão ben Terã. Abraão, filho de Terã. Então ele está deixando seu sobrenome para trás. Ele está deixando sua família para trás. Com uma crise de luto, a crise da morte, em que ele precisa largar e precisa ir para um lugar que ele não conhece, um lugar que Deus ainda vai mostrar. Você acha que está ruim? O capítulo 11 vai dizer para a gente que, versículo 29, que Abrão e Naor, eles tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Então, né, os irmãos de Abrão tiveram filhos e Abrão, que era o primeiro. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Abrão, casado com Sarai estéril, eles não tinham filhos, mas ele era chefe do clã, ele tinha que deixar a herança. E aí Deus vira para ele, depois de falar, deixa a sua origem, vai para um lugar que você não sabe onde é, e eu vou fazer de você uma grande nação. Como assim? Eu não tenho nem filho. Como que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Tem uma coisa muito estranha aqui. Ele não tem filhos. O que vai acontecer para ele ser uma grande nação? Mas havia um fato que Deus colocou para Abraão. Eu o abençoarei.
eu vou te dar coisas. Eu vou fazer você prosperar. Eu vou sustentar você. Não tenha medo de ir para o lugar para onde você vai, porque eu estou segurando as pontas para você. E não é só segurando as pontas, o abençoar na antiguidade era dar além daquilo que era necessário, é fazer prosperar mesmo. E Deus está fazendo uma promessa para Abraão, um desafio para Abraão, mas que envolve um presente que ele quer dar para Abraão, um sustento, algo bom que Deus quer dar para Abraão no meio desse desafio. Um desafio que envolve uma recompensa. E uma recompensa muito contrastante com aquilo que a Torre de Babel tentou fazer. Lembra que eu falei que a Torre de Babel, eles falaram, nós vamos ser semelhante aos deuses. E o nosso nome vai ser conhecido por toda a terra. Aí Deus vira para um migrante, alguém que provavelmente não era nobre, que era um trabalhador, talvez ali um nômade, um comerciante, mas que era uma classe média, e fala, eu vou engrandecer o seu nome. Aquelas pessoas buscaram engrandecer o nome delas a partir das suas próprias forças. Deus promete para Abrão que ele ia engrandecer o nome de Abrão, porque só Deus pode engrandecer o nome de alguém. Aquele que tenta engrandecer o seu nome pelas suas próprias forças não está trilhando um bom caminho. Apenas pela força de Deus, e apenas Deus pode engrandecer alguém. Eu me lembro de Tiago que diz, humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus, e ele, ao seu devido tempo, exaltará vocês. E aí, no meio disso, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer seu nome. Deus dá uma ordem para Abrão, que foi ressaltada aqui pelo diácono Elcio, seja uma bênção. Porque Deus quer abençoar a Abrão, mas não apenas para ele. Deus não pensa só no benefício de uma pessoa. Deus não pensa no benefício nem dele mesmo. Deus sempre está em busca do benefício do outro e dos outros. Deus abençoa as pessoas para que elas possam ser uma bênção. E Deus quer abençoar Abrão para que ele seja uma bênção. Quem é abençoado para ter condições de abençoar outras pessoas. Por isso que ele dá essa ordem, ó, eu vou abençoar você, portanto, seja você uma bênção. E mais, ele não apenas dá essa ordem, ele fala, eu vou te proteger. Quem abençoar você vai ser abençoado, mas quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. E o que é interessante nesse contraste entre o abençoar e o amaldiçoar é que o abençoar está no plural. Abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Ou seja, a ideia para Abraão ser uma bênção, ser próspero, seguir o caminho correto, o caminho de Deus misterioso e desafiador, e ser uma bênção, vai fazer com que poucos queiram amaldiçoá-lo e com isso poucos sejam amaldiçoados. Deus quer abençoar muito mais do que amaldiçoar. Deus é um Deus, como nós cantamos aqui, Deus é bom. E essa ideia que muitas pessoas têm de um Deus que castiga, de um Deus perverso, um Deus malvado, não condiz com a ideia da Bíblia. Um dos textos bíblicos, eu já falei aqui, que eu mais gosto é Ezequiel 33, em que Deus vira para o profeta e fala assim, você acha que eu quero que o pecador morra no seu pecado? Pelo contrário, eu quero que o pecador se arrependa. E aí Deus começa a chamar, pecador, se arrependa. Eu estou te chamando para o arrependimento. Transforme o seu caminho, saia do seu caminho mau e vem para mim, para você ser salvo, porque eu não quero te matar. Então essa ideia de um Deus que quer matar, que quer destruir,
Não é uma ideia bíblica. Deus quer abençoar, mas Deus protege os seus. Deus protege aqueles que estão debaixo da sua boa e poderosa mão. E quem tenta contra aqueles que Deus está protegendo, aí vai ter problema. Aí vai ser complicado. Deus protege você, mas Deus protege as outras pessoas também. Deus protege aqueles que Ele ama. Por isso que Ele disse para Abrão: eu vou abençoar aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você, ou através de você, ou por meio de você, serão benditas todas as famílias da terra. É importante essa expressão em você, porque aqui talvez esteja em vista não apenas Abrão, mas um povo que vai surgir a partir de Abrão. Por isso que é em você, de dentro de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Já está aqui a ideia de que é a partir da descendência de Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas. E isso é muito legal, porque a ideia de Deus em abençoar Abraão não é só abençoar a família de Abraão, não é só abençoar a nação de Abraão, que vai vir de Abraão, que eu vou fazer de ti uma grande nação, não é só ele. Não é só em torno dele, é o planeta inteiro. Deus, desde o começo, está pensando em todos os seres humanos, porque Ele criou o ser humano, o homem e a mulher, eu e você, a imagem e semelhança dEle, e Ele quer abençoar todas as famílias da terra. Por isso que a gente faz missões, por isso que a gente quer alcançar todos os povos, porque Deus quer alcançar todos os povos, Deus quer alcançar toda a raça, tribo, língua e nação. Por isso que a gente faz isso. Por isso também que para mim é impossível alguém ser racista e crente. Crer na Bíblia e ser racista. Isso é um negócio que é inconcebível para mim, que não dá. Porque Deus sempre falou que ama todo ser humano, independente da sua cor, da sua origem. Deus ama todo ser humano. Então não dá para a gente, como crente, ser racista. A gente tem que lutar primeiro contra o nosso racismo, porque nós, seres humanos, temos dificuldade com aquele que é diferente de nós, independente da nossa raça. E aí nós temos também que mostrar para as pessoas a verdade. Deus ama todas as pessoas, e quer que todas elas se convertam a Ele e sejam abençoadas. Por isso que Ele escolheu Abraão, e por isso que Ele disse para Abraão: em você eu quero abençoar o mundo inteiro. O meu plano é grande, Abraão, meu plano é grande, não é pequeno não. Eu estou te mandando num desafio, num lugar que você não conhece, mas esse plano é grande, é para alcançar o planeta inteiro, gente que você nunca sonhou em conhecer. E aí, nós vamos continuar para saber o que aconteceu depois que Deus fala isso para Abrão. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, não era um jovenzinho mais. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O que a gente pode ver aqui a partir da obediência de Abrão? Em primeiro lugar, que Abrão vira para Deus e fala: eu topo, aceito o desafio, eu vou te seguir. Que coisa, que fé impressionante. Deus faz uma promessa para um lugar que ele não sabe de onde é, para ele sair do conforto, sair da sua origem. Promete algo que era impossível porque ele não tinha filhos. E Abrão vai. Ele fala: topo, vamos. Se é doido, eu sou mais. Vamos seguir isso daí.
E aí ele sai, e ele faz aquela volta toda que eu mostrei. Ele estava lá na metade do caminho, ali de cima, num crescente fértil, no auge da civilização da época, que vai para o sul, em direção a uma terra que ainda assim era uma terra boa. O norte, principalmente, ali de onde hoje é o Estado de Israel, é uma terra fértil, uma terra produtiva. Mas ele vai descendo, ele vai chegando em alguns lugares que são um pouco mais pedregosos, que são talvez um pouco mais difíceis. E o que eu acho interessante é que ele pega a esposa, claro, e o sobrinho. Talvez Abrão, quando o irmão de Abrão, Arã, morreu, Ló ficou sozinho. Terã deve ter tomado o neto como seu filho e criou como seu filho. E aí depois que Terã morreu, Ló já era mais vivido, Ló também tinha posses, mais para frente vai falar isso, Ló também havia enriquecido, mas ele decide seguir Abrão. Talvez porque ele falou, bom, o plano era esse mesmo desde o começo, então vamos em frente. Ou talvez porque ele ouviu Abrão falando da doideira dele e falou, eu também sou. Eu também vou com você. E decidi na missão de Abrão. E mais para frente, depois na Bíblia, vai dizer que Ló, lá em Sodoma e Gomorra, era o único justo que tinha. Então ele do jeito dele, queria seguir a Deus. E ele vai, e Abrão leva todos os pertences. Olha isso, gente. Ele não deixa nada, ele leva tudo para uma terra que ele não sabe onde vai ser. Ele segue em frente, naquele caminho originalmente colocado, e vai, e segue aquela onda migratória para o lugar onde Deus ia levá-lo, para aquele lugar misterioso, diferente. E aí vem um detalhe no texto que deixa a coisa ainda mais complicada. Porque ele chega num lugar, e ele vai chegando num lugar e entendendo que Deus talvez queria abençoá-lo ali, mas aí tem um detalhe no texto, nesse tempo já tinha gente lá. Os cananeus habitavam naquela terra. E os cananeus tinham cidades grandes. Tinha Jericó. Já aquilo que seria Jerusalém já existia como uma fortaleza. Já haviam cidades lá na terra de Canaã. E o que Deus vai virar para Abrão e vai dizer? Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Espera aí, mas já tem gente aqui. Como que eu vou fazer uma grande nação onde já tem gente? Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Aqui a gente vê que Deus confirma para Abrão. Ele vai falando, Abrão, vai, eu vou te mostrar. Quando Abrão chega num lugar habitado por gente, Deus fala, é aqui. E Abrão, então, tendo visto essa visão, não diz como foi que Deus apareceu a Abrão, talvez uma voz, talvez uma luz, não sei, mas Deus apareceu para Abrão. E foi tão forte e tão marcante que ele faz um altar para o Senhor. Ou seja, a confirmação de Deus para Abrão. Abrão, é aqui. Nessa terra tem gente, mas é aqui que vai ser a grande nação. E Abrão, em vez de virar, não, acho que não é aqui não, Senhor, tem gente. Ele fala, o Senhor apareceu para mim, eu vou adorá-lo aqui. E ele faz um altar, porque o Senhor havia aparecido para ele. Agora, o que é interessante vem nos próximos versículos. Versículo 8 e 9. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Que coisa interessante. Abrão sai, vai para outro lugar e faz um outro altar para o Senhor. Ele adora ao Senhor.
O Senhor fala com Abraão, o Senhor faz a promessa, uma promessa desafiadora para Abraão, e Abraão responde com adoração, sem a promessa ter se cumprido. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração envolve fé. Quando você adora a Deus, você o adora pela fé. Nem sempre nós adoramos porque Deus já fez algo para a gente. Nem sempre nós adoramos com o coração completamente leve e livre de problemas. Pelo contrário, muitas vezes a nossa adoração ela é carregada de lágrimas, ela é carregada de angústia, mas ela tem que ser ainda mais carregada de fé, porque a gente adora um Deus que vai fazer, que vai cumprir, que vai abençoar. E Abraão adorou a Deus pela fé. Ele saiu do lugar onde ele estava, foi para um lugar que ele não conhecia. Chegou no lugar, tinha gente, Deus falou, é aqui. E o que é interessante é que Abraão saiu de uma situação muito boa. Uma cidade grande, onde ele estava sedentário no bom sentido, ou seja, ele tinha estabilidade, tinha um lugar para viver, para ter famílias. O ser humano precisa muito disso. Existem lugares aqui no Brasil, nós somos uma terra de imigrantes, mas existem muitos lugares onde você vai. Conheci uma pessoa em Jerusalém que nem tinha cidadania de nada. Ele não era nem palestino e nem era israelita. Ele era um árabe, mas que a família dele estava lá há 15 gerações. Ele não podia sair de Jerusalém, porque como ele não era nem palestino e nem israelita, ele estava numa situação meio complicada, mas era árabe. Só que a família dele estava há 15 gerações lá. E aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. E existem muitos lugares no mundo em que o ser humano se estabelece e vive lá. 500, 1000, 2000 anos. Tem muitos lugares e que a gente não consegue entender algumas guerras que acontecem ao redor do mundo, mas que envolvem isso. A terra dos antepassados, a terra onde a minha família vive há milênios. O ser humano gosta de se estabelecer num lugar. E Abraão, bem estabelecido, num lugar certo, numa cidade grande, é chamado para se tornar nômade. Se mudar, sair, ficar em mudanças e viver pela fé. E quando o texto termina dizendo que ele sai de Canaã e ele vai descendo para o sul, ele vai indo em direção do Negueb. O que é o Negueb? É um deserto. E aí depois o texto vai trazer alguns outros desafios, alguns outros problemas que vão acontecer para que essa promessa se cumpra. Mas o que me impressiona é que no meio desses desafios, no meio desses problemas, e isso o apóstolo Paulo ressalta em Romanos, ressalta em Gálatas, Abraão, Hebreus também fala, Abraão viveu pela fé e adorou a Deus pela fé. E é essa adoração verdadeira, a adoração que vem pela fé, a adoração que vem apesar das circunstâncias se mostrarem desfavoráveis, a adoração que vem apesar dos problemas parecerem ser impossíveis de serem solucionados. A adoração que vem porque a gente crê num Deus poderoso, que pode fazer tudo, tudo, tudo. E na certeza de que apesar de tudo, com Deus, com o Senhor Jesus, nós estamos do lado vencedor. E sabe como que esse texto é a prova de que a gente está do lado vencedor? Nós experimentamos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, o que faz com que ele seja o nosso exemplo de fé. Lembra que Deus falou para Abraão, por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Onde que você está, irmão? Você está no Brasil. E você está ouvindo uma história de um lugar que está a 10.000 quilômetros daqui. E tem vários descendentes de Abraão físicos
e vários descendentes de Abraão, que somos nós, espirituais, porque a Bíblia vai dizer que Abraão é o pai da fé, porque por meio da descendência de Abraão veio o prometido de Deus, veio o Senhor Jesus, que viveu, que ensinou, que curou, que mostrou o seu poder, sinalizou o reino, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para vencer a morte e para mostrar a vitória sobre a morte e assim abençoar todas as famílias da terra e abençoar a todos nós através da sua igreja, desse movimento que ele criou há 2000 anos e que continua e que vai continuar até ele voltar e reinar pessoalmente. Nós vivemos o cumprimento da promessa de Abraão. E isso só já é motivo para a gente adorar a Deus, louvá-lo e permanecer na fé nele e na esperança de que aquilo que Deus fala, ele sempre cumpre. Ele sempre cumpre. Ele cumpriu com Abraão e ele vai continuar cumprindo. Sabe, uma boa maneira de você superar a sua angústia, a sua ansiedade, os seus problemas? Pensa o seguinte: qual é a pior coisa que pode acontecer com a gente? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com a gente? Morrer, certo? Morrer é a pior coisa que pode acontecer com a gente. E depois da morte? Fizeram uma pergunta para mim: o que você vai colocar na sua lápide? Eu brinquei: até logo. Porque eu vou ressuscitar com Jesus. Você vai também? Amém? Então, a pior coisa que pode acontecer com a gente já está resolvida. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Jesus já resolveu. Então, pensando nisso, não dá um alívio dos nossos problemas? Foi assim, irmãos, que eu superei a pandemia. Quando veio a pandemia, eu olhei lá, com a minha filha tinha acabado de nascer. Karen tinha 1 mês, Fernando 5 anos. Minha esposa lá, também preocupada. E eu olhando lá dentro de casa, eu falei: meu Deus. Aí eu lembro de olhar pela janela de casa assim e falar: peraí, eu creio que Deus está no controle da história ou não está? Se Ele está, só vai acontecer o que Ele quer que aconteça. Então pronto. E se aconteceu o pior, estou com Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a gente vive numa situação muito melhor que Abraão. Mas também, muitas vezes, nós somos desafiados por Deus a essas mudanças. E muitas vezes mudanças radicais. O que a gente faz? Temos que ter Abraão como exemplo de fé. Como exemplo daquele que creu. Daquele que recebeu a promessa. E que mostrou a sua fé pela obediência e pela adoração. Na nossa caminhada com Deus, para sermos abençoados, nós somos desafiados a mudar. Sair de uma situação confortável e ir para algo que parece ser pior e seguir pela fé o caminho de Deus. A mudança sempre é difícil, mas ela é necessária. Sabe, o pecado é uma situação confortável, porque você tem um prazer ali, faz um negócio ali que, independente do pecado que for, ele às vezes aparenta. Por isso que muita gente vive em pecado, porque ele é uma situação confortável. Você é desafiado a sair dessa situação para ir para uma situação que você fala: puxa, mas eu vou ter que resistir à tentação. É engraçado isso, né? Parece ser pior, mas não é. É melhor, é vida. O pecado é morte. Vida com Deus é vida. Mude. Saia dessa situação. E você vai perceber que a situação que você estava era muito ruim. Abraão estava numa cidade boa, idólatra, que um pouco tempo depois foi destruída. Cadê Ur? Não existe. E o povo de Abraão está aqui. Abraão, pela fé, creu. Pela fé, obedeceu. E nós estamos aqui por causa da fé de Abraão. Imagina quantas pessoas você não pode abençoar se você obedecer aos desafios que Deus propõe para você hoje. Qual é o desafio que Deus propôs para você hoje? Que desafio Deus colocou no seu coração?
Eu vou pedir que o grupo de louvor venha aqui à frente. E eu quero que você pense. Que desafio tem sido colocado na sua frente? Qual é o passo de fé que tem sido exigido de você? No passo de fé, as circunstâncias podem se mostrar desfavoráveis. A nossa autoimagem parece que será prejudicada. Mas o passo de fé é para ser dado contra tudo isso e com fé em Deus. Por isso eu quero te convidar a neste momento adorar a Deus. Contra as circunstâncias, mas pela fé no Senhor. Agradecendo que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Às vezes não uma promessa direta. Tem gente que tem promessa direta. Mas nós temos a grande promessa do crescimento da igreja, do sustento da nossa casa e, acima de tudo, do controle da história da volta do Senhor Jesus, da ressurreição. Vamos viver crendo nessas promessas e que, se nós cumprirmos a vontade de Deus, abençoarmos as outras pessoas com a nossa vida, levarmos o Evangelho para as outras pessoas, atuarmos para sermos bênção para todos, Deus vai nos abençoar e vai nos abençoar para que sejamos bênção. Por isso eu te convido a orar comigo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero saber se há alguém aqui que está recebendo um desafio diferente, um desafio que a maioria aqui já recebeu, o desafio de receber Jesus como único e suficiente Salvador. Talvez você olhe para os crentes e fale: poxa, eu sempre achei eles diferentes, às vezes achava até eles esquisitos, mas algo te atraiu para ouvir essa mensagem, e eu quero te convidar para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e pela fé ter a sua vida radicalmente transformada, e seguir o caminho de Abraão, que adorou ao Deus único e verdadeiro, e adorar ao Deus único e verdadeiro através do Senhor Jesus, o descendente de Abraão que abençoou todas as famílias da terra. Se há alguém aqui que quer receber Jesus como Salvador, ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito o desafio de receber Jesus como meu Salvador, porque eu sei que fazendo isso, eu serei abençoado e eu serei bênção. Faz de mim uma nova pessoa, muda os meus maus caminhos, para que eu receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Peço que todos fiquem de olhos fechados, apenas aqueles que são do evangelismo. Observem. Alguém aqui, hoje, que fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos. Alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Senhor, completa essa palavra. Pai, se alguém na internet que fez essa oração, completa a palavra, para que não saia daqui alguém hoje sem receber Jesus como seu Salvador. Em nome dele oramos. Amém. Agora eu quero também falar com você que já tem Jesus como seu Salvador e que tem sido desafiado pelo Senhor. Não sei qual é o desafio que Ele colocou na sua vida, qual a mudança que Ele está propondo para você, mas sempre há algo para mudar. Deus sempre propõe algo para nós mudarmos na nossa vida. Ele sempre tem propostas de mudança, e as propostas de mudança dele são abençoadoras, para que sejamos bênção. Então eu quero te convidar também a aceitar esse desafio que Deus tem proposto para você. E como uma ação concreta de fé, levante-se e aceite o desafio que Deus tem colocado para você. Você pode achar que não tem fé suficiente, você pode achar que é fraco demais, mas Deus vai te sustentar e Ele vai te abençoar. Então levante-se para aceitar o desafio que Deus tem proposto, para você orar junto comigo, porque eu também tenho coisas para mudar na sua vida. Levante-se e coloque-se diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor tem visto aqueles que têm se levantado e que têm recebido o desafio do Senhor, que têm aceito o desafio que o Senhor tem proposto para mudar, Pai. Transforma as nossas vidas, Pai. Nos dá a direção, nos mostra onde devemos ir, Pai,
mas acima de tudo, Deus, nos dê sabedoria, aumenta a nossa fé, Pai, nos dá sinais, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos limitados, nós precisamos do Senhor, Pai, mas nós aceitamos o desafio, queremos mudar, queremos melhorar, queremos ser abençoados para podermos abençoar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.